Retornamos, caríssimos estudantes, retornamos, caríssimos profs, para a gente agora revisar o que a gente conversou nesta aula, né? Aula que a gente conversou muito sobre o quê? Sedentarismo, inatividade física, comportamento sedentário. E aí a prof. Iris quer saber o quanto que vocês se movimentam no dia a dia de vocês. Ah, prof, eu caminho aí 1 quilômetro por dia. Legal. Eu subo e desço escada várias vezes ao longo do meu dia. Bacana. Eu faço o percurso da escola de bike. Legal, muito bom. Mas, tirando esses momentos que você precisa estar se deslocando, que momento que você para e fala assim, não, agora é o meu momento, é o momento de cuidado. Que momento é esse? Né, que você para aí 3 vezes na sua semana, uns 30 minutinhos, né? Ou as 5 vezes na semana, uns 30 minutinhos, e você fala, não, agora é o meu momento, vou fazer uma natação, vou fazer em alguns lugares, né? Vou fazer aí uns treinos na academia, vou fazer uma luta, vou jogar meu voleibol, vou jogar meu basquetebol, meu futsal, enfim. Em que momento que você faz isso? Conta pra mim que eu quero saber, ok? Maravilha. Então, bora dar uma olhada no que a gente conversou nessa aula aí, que foi sobre sedentarismo e comportamento sedentário. Estamos no momento da aula 2.2, certo? Uma aula completa, sedentarismo e comportamento sedentário. E aí, olha só, a gente falou muito desse sedentarismo e o quanto que a modernidade, né, gente, tem impulsionado para que a gente se torne sedentário. Vocês acreditam nisso? Pois é. A gente entendeu esse conceito aí de sedentarismo, né? Que está voltado aí para esses longos períodos sentados, deitados, né? Muito acomodados. E aí, o que a gente pode fazer para estar em movimento? Lembra que a professora Iris falou lá de uma palavra, depois ela falou outra e juntou as duas palavras? Vocês lembram que palavras eram? Vou colocar aqui, ó. Priorizar. Priorizar o que, prof. Iris? Priorizar. Isso, exatamente, gente. Parabéns a todos vocês. Priorizar movimento, né? Por quê, prof? Porque a gente tem diversas causas e diversas mudanças aí no nosso dia a dia, né? Uma delas está voltada para a questão da modernização tecnológica. A gente viu que tinha-se muito, por exemplo, na realidade de ribeirinhos, né? A utilização de canoas, de barquinhos, ainda tem muito, né? Mas a gente vê também um avanço, né, tecnológico aí com motores para impulsionar aí esses novos equipamentos aquáticos aí, esses novos meios de transportes, né? Ah, prof, mas você acha que a gente deve viver lá, né, lá no tradicional? Não, a gente precisa entender essa evolução e saber utilizar essa evolução a nosso favor, tá bom? É isso que a prof está querendo que a gente traga essa luz, essa compreensão, essa reflexão, ok? A gente também percebeu aí também que existe uma transição alimentar, alimentos mais nutricionais deixando de serem utilizados para serem utilizados alimentos aí industrializados. E a gente sabe que esses alimentos industrializados têm muito açúcar, tem muito sal, tem muita gordura, né? E tem muita doença escondida na embalagem, certo? E aí a gente faz essa comparação entre o antes e o agora, tá? Mas a gente vê muito que essa modernidade toda tem consequências que levam impactos à nossa saúde, levam aí às doenças crônico-degenerativas, mas que tem solução, né? A partir do momento que eu tomo consciência e eu começo a pensar aí em buscar solução, eu encontro. Que solução seria, prof? Saber reequilibrar, né? Caminhos aí, buscar caminhos para reequilibrar, para se adaptar, vem aqui comigo, para melhorar o meu estilo de vida, a minha rotina. Então, eu priorizo esse movimento, né? Eu coloco esse movimento aí no meu dia a dia e aí eu já começo a perceber esses ganhos, né? Essas melhoras aí no meu dia a dia.
Por quê? A prof falou aí dos alertas, não foi isso? Falei de alertas de vida, né, para todos nós, em especial no comportamento juvenil. Então, a utilização de smartphones, de computadores, de muitas telas, tem aumentado aí esse tempo, né, de ficar sentado, de ficar muito tempo acomodado. O problema é esse, muito tempo parado, muito tempo aí estático, imobilizado. Aí, somado a isso, a gente tem a alimentação que acaba não desempenhando o papel que ela deveria desempenhar também, porque você acaba buscando alimentos mais rápidos, mais prontos, mais industrializados. E isso afeta aí também o teu organismo, certo? E a falta de exercício que a gente já falou. Então a gente tem que observar, dentro desse contexto todo que eu falei para vocês, a questão da modernização, né, e da mudança alimentar que vem acontecendo, né? Então eu tomei como exemplo aí a questão de antigamente a utilização do remo, da caça, né, do plantio manual, né, dentro do contexto da nossa realidade. E hoje a gente tem o quê? Utilização de motores, de compras prontas, né? Basta pegar o telefone aqui e ligar e vem um fast food na minha casa, menos esforço, tá? Então o que acontece é isso aqui, ó. Vou até apontar para você outra expressão para você colocar aí. Menos esforço. Esse menor esforço aí é que causa isso tudo, a questão do sedentarismo, tá? Esse tempo de tela que tem crescido muito, né? Essa transição alimentar aí entre o tradicional e os ultraprocessados, tá? A gente precisa observar aí essa questão entre saúde e entre doença e entre as práticas tradicionais aí. Saber fazer o que, Prof. Iris? Saber fazer o equilíbrio, tá? E fizemos aí a nossa revisão aí rapidinho. Vamos agora corrigir nossas atividades? Então, bora lá! Muito bem, caríssimos estudantes. Vocês viram que essa temática é uma temática assim que toma a gente, que a gente quer dialogar bastante, refletir, e essa é a ideia. Todas as nossas aulas, desde a primeira aula, é para a gente dialogar, para a gente trazer experiências, para a gente falar. Então, sempre estimulo que vocês falem. Como que acontece na casa de vocês? Né? O que vocês têm de experiências no convívio de vocês? Tragam para a escola, compartilhem, né? Tragam ideias do que poderia ser melhorado. Isso tudo é válido, tá bom? Então, vamos lá para a nossa primeira questão. E olha só, o que diz a primeira questão? Olha só. O sedentarismo, gente, ele se refere aí à falta de atividade física, que é suficiente aí para atender as recomendações que a gente viu naquele intervalinho do quê, Prof. Iris? Ó, de 150, tá? De 150 a 300 minutos semanais aí. Ou seja, a gente tem, no mínimo, que buscar se exercitar aí pelo menos 2 horas e meia aí na semana, né? 5 dias úteis, se a gente fosse distribuir, pelo menos 30 minutinhos, né? Muito bem. Ou, se eu estou num nível mais elevado aí da intensidade das minhas práticas, né, atividades mais moderadas ou mais vigorosas, eu posso caminhar aí para os 300 minutos. Tudo bem? Perfeito. E aí, o que mais que a gente tem? Enquanto o comportamento sedentário, ele está o quê, gente? Ele está relacionado, tá? Ele está relacionado a atividades de vigília com baixo gasto energético. Então, se eu estou dormindo, descansando, eu gasto aí uma medida chamada 1 METS. Se eu estou aí só sentado, teclando, então estou acordado, né? Estou ali meio assim, né? Muito paradinho, eu vou gastar 1,5 metro. Ou seja, é muito pequenininho essa porcentagem, essa medida, essa régua, tá? E aí, geralmente sentado ou reclinado que eu chego aí nesse nível de 1,5 metro, podendo ocorrer mesmo em pessoas fisicamente ativas. Então, professora Iris, o que você quer da questão? Olha só, com base no texto que a gente viu aqui, tá? Você vai analisar todo esse cenário que a gente conversou agora e você vai identificar para mim qual é a melhor, né? Qual é a alternativa que melhor diferencia o que vem a ser o sedentarismo e o que vem a ser o comportamento sedentário. E ainda tem uma imagenzinha aqui para ajudar vocês, esse duo aqui de imagens,
para ajudar você a entender, tá? Então, você já pegou aí a noção, né? Vou abrir aqui o próximo slide. Expande o slide para a gente, diretor. Obrigada. Olha só, vamos ver qual é a que melhor se encaixa nesse contexto de sedentarismo e comportamento sedentário. Letra A diz o quê, Prof. Iris? Leiam comigo aqui, ó. 1, 2, 3. Uma pessoa que assiste TV por longos períodos, mas cumpre semanalmente as recomendações de atividade física e é considerada sedentária. Será que é essa? Vamos ver a letra B. Um indivíduo que faz musculação 3 vezes por semana e passa grande parte do dia sentado apresenta comportamento sedentário, mas não necessariamente ele é sedentário. Será? Vamos para a letra C, então. Olha, um trabalhador ativo fisicamente no emprego, mas que não pratica exercícios planejados. Ele é ativo, mas ele não pratica, entendeu, né? Apresenta comportamento sedentário. Letra D. Qualquer pessoa que não realiza exercícios aeróbicos apresenta comportamento sedentário. Qualquer pessoa? Será que é isso mesmo? É classificado como sedentária? E letra E. A definição de comportamento sedentário depende exclusivamente da falta de exercícios moderados. Tá? Então, ele diz aqui que esse comportamento está ligado à exclusividade da falta de exercício. Caríssimos estudantes, professores que estão aí dando suporte, qual é a resposta correta? Tá? Qual é a resposta correta? Letra A, B, C, D ou E? Se você marcou, a letra B está corretíssimo. Por quê, Prof. Iris? Porque, olha só, o indivíduo, ele faz musculação 3 vezes na semana. Então, segunda, quarta e sexta ele tá lá. Beleza. Porém, ele passa muito tempo sentado aí no seu trabalho por necessidade, né? Necessidade do seu trabalho. Então, ele acaba tendo comportamento sedentário, mas ele é uma pessoa ativa. Ele não é sedentário, ele tem comportamento, ele age como, né? Por muito tempo. Mas aí é por conta de uma situação específica, certo? Muito bem. Vamos para a questão de número 2, então. Agora eu quero que as meninas leiam junto comigo. As meninas e as professoras leiam comigo essa questão de número 2, tá? 5, 4, 3, 2, 1. O uso excessivo de telas, alimentação rica em gordura e açúcar e a ausência de atividades extracurriculares contribuem para a elevação do comportamento sedentário entre jovens. Avalie qual consequência está diretamente associada ao comportamento sedentário juvenil. Assinale o efeito que está entre os impactos identificados na juventude exposta a altos níveis de comportamento sedentário. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai avaliar as próximas alternativas e vai apontar aí qual é a alternativa que mostra a consequência que está diretamente associada a esse comportamento sedentário dos jovens, né? Qual é? E ainda tem uma imagem para ilustrar aqui. Olha aquela bike lá. Chega a estar criando teia de aranha, gente. Não façam isso, meus queridos. Não, prof, na minha casa a bicicleta tá lá novinha, limpinha, mas eu uso ela todo dia. A bola também não tá lá parada, não. Ela tá lá comigo todo dia. E eu também não me alimento dessas coisas aí, não, prof. Nem sei o que é isso. Isso é coisa da cidade. Isso aí é coisa de quem não se alimenta bem. Perfeito, muito bom. Eu também não fico muito tempo assim na tela, não, prof. Maravilha. Então, se você não é desse grupo aqui, eu estou feliz. Então, bora ver lá como consequência desse comportamento sedentário juvenil.
qual que está aí relacionada ao efeito entre os impactos identificados na juventude exposta a nível de comportamento sedentário. Bora ver então. Letra A. Diz que é o aumento imediato da capacidade respiratória. Será que o indivíduo melhora a sua capacidade respiratória dessa forma? Letra B. Redução do risco de transtornos emocionais por menor estímulo físico. Lembra lá da ansiedade, da depressão, da falta de vontade? Pois é. Letra C. Piora da concentração e maior probabilidade de quadros de ansiedade e depressão. Tá parecida com o que a gente conversou aqui em cima, né? Só que a gente está um ao contrário da outra. Letra D. Fortalecimento ósseo decorrente, aliás, de longos períodos em frente de telas. E letra E. Melhoria no desempenho escolar associada ao descanso prolongado. E aí, caríssimos estudantes, professores, qual é a resposta correta? A, B, C, D ou E? Claro, né, gente? A consequência aqui é a piora na concentração, tem uma maior probabilidade de quadros de ansiedade e também de depressão. Exatamente, caríssimos. Vamos para a questão de número 3. Agora são os rapazes, né? E os profs, né? Que irão me auxiliar aqui, me ajudar aqui nessa leitura em alto e bom som, com a voz vibrante, ok? 5, 4, 3, 2, 1. O ser ativo fisicamente não compensa os efeitos adversos do tempo prolongado na posição sentada, indicando que o comportamento sedentário tem impacto independente do nível habitual de atividade física. Avalie a relação entre tempo sentado e risco de mortalidade, segundo as evidências apresentadas. Qual é a interpretação mais adequada sobre essa relação? Então, nós vamos observar aqui que, segundo essas evidências, a gente vai observar qual a interpretação é mais adequada em relação aí ao tempo, né, sentado e o risco de mortalidade. Bora ver as opções. Letra A. Tempo sentado aumenta o risco apenas em indivíduos sedentários, aliás, mas não em indivíduos, mas não em ativos fisicamente. Olha a palavra mais, né? Letra B. A prática regular de exercícios vigorosos elimina completamente os riscos de comportamento sedentário. Atenção a isso aqui. Letra C. O comportamento sedentário só é prejudicial quando associado a dietas hipercalóricas. A gente nem mencionou, né? Nem focou tanto nisso, né? Muito bem. Letra D. O tempo prolongado sentado está associado ao maior risco de mortalidade, independente do nível de atividade física. Olha. E letra E. A relação entre tempo sentado e mortalidade depende exclusivamente da idade. Então, a resposta correta qual é, gente? A, B, C, D ou E? Letra D. Então, a gente entende que o tempo prolongado sentado, ele está diretamente associado aí ao maior risco de mortalidade. Então, por isso que não adianta, né, eu somente ficar lá sentado sem fazer atividade física. Eu preciso de movimento, mas eu tenho que me equilibrar para tentar compensar aí, né, de alguma forma, tá? Independente aí desse nível de atividade física. Então, eu tenho que também saber dosar quanto tempo que eu estou ficando sentado. Parar para fazer algumas ginásticas laborais aí, ok? Muito bem. Vamos para a última questão, essa é uma questão aberta. E aí eu gostaria muito que vocês pensassem, tá? Vocês expliquem aqui como a transição dos modos de vida que a gente viu lá no final da aula contribui para o aumento de doenças crônicas, mesmo em comunidades tradicionais ativas. Então, vocês vão aí observar de que forma
essas transformações nos modos de vida, né? Nessa utilização da tecnologia aí, tem contribuído para o risco de doenças crônicas em grupos populacionais que antes eram fisicamente ativos ou mais ativos, tá? O quanto que isso pode aumentar esse risco. E aí eu trago uma chave de resposta para você, caríssimo, que é o seguinte, olha só. A transição nos modos de vida reduziu significativamente os gastos, né, energéticos diários de várias populações. Isso a gente já observou. Antes, atividades como o cultivo manual, a pesca ativa, deslocamento a pé ou por remo exigiam um esforço físico que era constante. Então a gente tinha mais movimento, né? Garantindo aí alto gasto calórico e um equilíbrio metabólico. Então o nosso corpo automaticamente funcionava muito melhor, né? Com a introdução, né, com a chegada aí dos motores, dos maquinários, dos alimentos industrializados e o aumento do tempo de tela, o corpo passou a se movimentar menos. Mas aí as pessoas inteligentes fazem o quê? Equilibram, né? Todo esse aparato em benefício da sua saúde física. Enquanto que a ingestão calórica, especialmente de alimentos energéticos e ricos em açúcares, permaneceu elevada. Aí é o risco, né, gente? Pois bem, essa combinação promove aí um aumento da glicemia, do acúmulo de gordura corporal, também a resistência à insulina e vem favorecer o desenvolvimento de obesidade e diabetes do tipo 2, que é aquela que deixa, né, o abdômen aí elevado, né? Mesmo em grupos historicamente ativos. Então perceba aí o grande risco que nós estamos tendo, né, gente? Muito bem. E aí, gente, para a gente fechar essa nossa aula agora de vez, trouxe 2 materiais interessantíssimos. Um deles está lá no meu canal, tá? Tá postado no meu canal, que se chama Sedentário versus Inativo. É o vídeo de número 2. Tá lá no meu canal, espero que vocês acompanhem, curtam, compartilhem, tá? Troquem ideias, tá? Já é direcionado e é para acentuar aqui essa nossa conversa de hoje. E tem também um outro material que se chama Diretrizes da OMS para Atividade Física e Comportamento Sedentário, para a gente, ó, ficar fera nessa temática que a gente aqui abordou, ok? E aplicar no nosso dia a dia. E claro, professora Iris não fecha uma aula sem uma mensagem positiva para vocês aí, sem uma mensagem de reflexão, sem uma mensagem de estímulo, né? Sedentarismo? Aqui não, vamos mexer e sentir o poder do exercício. Essa é a ideia, tá, gente? Então, se movimentem mais, chamo vocês para a prática. Essa aula é uma aula completa e eu quero vocês, ó, se movimentando. Tchau, tchau! Até a prática!